Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. Estamos de volta, literalmente. Bora que hoje temos uma entrevista muito interessante sobre defesa pessoal. Mas antes de chamar o nosso entrevistado, eu preciso acordar o Raí, mandar a produção rodar a vinheta, soltar o foguete, porque o Raí tá dormindo como sempre. Raí, solta o foguete, roda a vinheta, que o entrevistado vai se defender. Lucas. Tudo bem, Lincoln? Lucas Neves, professor e faixa preta pela Federação Sul-Americana de Krav Maga. Isso, Krav Maga. O que é Krav Maga? Ele vai explicar para vocês. Muito obrigado, Lucas. Foi um prazer. Por aceitar o nosso convite, estar aqui participando do nosso programa e dividindo os seus ensinamentos com a defesa pessoal para explicar para o telespectador e para os web espectadores do nosso programa na Laje. Claro. O Krav Maga é uma defesa pessoal. Ela foi criada na década de 40, então é recente, por um homem chamado Emil Lichtenfeld. E, na verdade, ela foi desenvolvida, né? A gente fala criada porque é Sim. comum, né? E ela surgiu na década de 40 em Israel, então por isso que a gente fala que é uma defesa pessoal israelense. Durante 20 anos foi ensinada só para as forças especiais. Depois desses 20 anos foi aberto para o público. E veio em 1990 com o mestre Kobe, que inclusive é o nosso mestre, é o meu mestre da minha federação. Ele trouxe o Krav Maga para o Brasil. Se instalou na cidade do Rio de Janeiro, então é o centro do Krav Maga no Brasil, o Rio de Janeiro. E aí foi difundindo. Em 99 foi para São Paulo. Eu sou de São Paulo, eu comecei a fazer em São Paulo em 2003, Krav Maga. E em 2012 eu vim para Santos trazendo o Krav Maga para cá. E desde 2012 eu tô aqui. É isso aí, pessoal. Mulherada, rapaziada de plantão aí do programa, vai procurar fazer o Krav Maga para defesas pessoais assim sair batendo em todo mundo não. Né? O Krav Maga tem uma finalidade, se defender dos agressores, das agressoras, é mais para isso, não é não, professor? Exatamente. E a gente tá aqui para contar um pouco da história do Krav Maga no Brasil. Não é isso, professor? Sim. Professor, você quem trouxe o Krav Maga para Santos? Basicamente, posso dizer que sim, que eu vim em 2012, né? Não conheço se tinha outras academias, mas mesmo que fossem de outras federações, eu que trouxe da minha federação e comecei a crescer nessa fase. Hoje, já estava conversando lá, já passaram mais de 2.000 alunos na minha academia. Mais de 2.000? Mais de 2.000. Que isso, parabéns. E fora as pessoas que a gente faz curso, né? A gente faz muito curso carente para mulheres que sofrem agressão, para as crianças. Naquela época que teve aquele atentado na escola, a gente se disponibilizou aí nas escolas ensinar para crianças técnicas, não de reação, mas de comportamento em situações de risco. Porque o Krav Maga ele não só é a técnica de agressão, de reação, de luta. Ela é também o comportamento defensivo, a postura. Uma das coisas que você falou agora na chamada foi que para não bater nos outros. E é curioso, porque o aluno que começa a fazer Krav Maga, ele começa a ganhar tanta autoconfiança que ele no final nem precisa usar. A postura dele muda. Então o agressor muitas vezes nem chega mais. Né? Eu tenho algumas situações depois que eu vou contar de alunos que eles evitaram só pela postura. Poxa, isso é bacana, hein? Interessante. E tua história no Krav Maga? Como é que é a tua história? A história do professor Lucas Neves. Vamos lá, eu comecei em 2003 em São Paulo com o professor João Arthur. Em 2007 eu comecei a me interessar muito e virei monitor. Monitor é o ajudante, é aquele que está auxiliando, é o estagiário, a gente brinca que é o estagiário. Né? A gente fica ali na aula, ajudando, tal, substituindo em caso de necessidade. Em 2010 eu fui convidado para fazer o curso de instrutores, porque tem toda uma seleção, né? Existe a seleção
feita no Rio de Janeiro, que você passa por uma avaliação técnica, física e psicológica, para saber se você é capaz. E aí em 2009, no final de 2009, eu passei nessa avaliação. Em 2010 eu fiz o meu curso de instrutores. Durante 9 meses, indo todo mês para o Rio de Janeiro, tendo aula diretamente com o mestre Kobe. Ele faz questão de formar todos os instrutores, por isso que a seriedade da federação. E em setembro de 2010 eu me formei instrutor. Aí comecei a dar aula em São Paulo, substituindo um outro instrutor. Em 2012 veio a oportunidade de eu vir para Santos. E aí em 2012 eu vim para Santos, comecei a dar aula no Centro Israelita, que era na Conselheiro Nebias. Depois eu fui para o Centro Santista, que era Centro Santista de tênis, na Armando Salles. E hoje eu estou na Avenida Afonso Pena, 511, que é do lado ali entre o canal 5 e 6. Professor, bora falar um pouquinho da federação? Vamos. Então vamos, Importante. bora. Bom, Lincoln, hoje em dia, infelizmente, o Krav Maga, por estar muito conhecido, ele acaba sendo muito... Como é que eu posso falar? As pessoas querem ensinar Krav Maga sem saber Krav Maga. Então, assim, é muito importante... Sem saber até o nome. Exatamente. Às vezes é muito importante o aluno, quando ele quer praticar Krav Maga, ele procurar uma academia credenciada e licenciada por uma federação séria, né? E como você descobre que a federação é séria? Vai atrás, procura o site, vê quem é o mestre, onde surgiu. Pô, o Krav Maga é israelense, né? O mestre veio de Israel? Bom, então tem uma lógica. Ah, o cara é do Piauí. Calma aí, como que ele conseguiu fazer Krav Maga? Hoje em dia, infelizmente, existem federações, escolas que ensinam online. Imagina, você vai aprender online, você aprendeu a nadar online? Não. Não. Então, não dá para aprender Krav Maga. Vai se afogar na TV. Exatamente. Ou no computador. E a Federação Sul-Americana de Krav Maga, através do mestre Kobe, ela é uma entidade que supervisiona e respeita os alunos. Sim. Né? Então, assim, como que ele supervisiona? Primeiro que ele forma todos os instrutores. Ele que forma os instrutores. Então, ele sabe quem ele está formando. Não é qualquer um que forma. Ele faz todos os exames. Ele roda o Brasil, e agora tem outros países também, mas ele roda o Brasil 3 vezes por ano, Lincoln, para avaliar aluno por aluno, técnica por técnica. Ele faz questão de ele formar o aluno. Outra coisa, nós instrutores, professores, todo mês a gente vai para o Rio de Janeiro treinar. Todo mês. A gente mantém um constante treinamento com ele. Uma reciclagem, né? Exatamente. Fora os nossos treinamentos aqui, que eu treino em São Paulo, né? Aqui em Santos eu não tenho outras pessoas para treinarem comigo, a não ser alguns alunos às vezes. Mas eu vou para São Paulo e treino lá. Então, é importante também você saber se o seu professor tem constante treinamento. Sim. Porque o Krav Maga, ele está nos detalhes. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo que é muito comum. Fechar a mão para dar um soco. Tem muita gente, muitas pessoas que ensinam, é só dar um soco. Não é assim. Tem uma técnica. Se você não fecha bem a mão, você vai quebrar o dedo. Se você não alinha o punho, você vai quebrar o punho. O que adianta eu ensinar você a dar um soco em alguém, você quebra a mão e a pessoa vem pra cima de você e você tá com a mão quebrada? Então é muito importante os detalhes. Você vai chutar, a gente não vai chutar com o peito do pé, a gente vai chutar com a bola do pé. Você vai fazer alguma coisa, você tem que tomar... Então tudo isso é importante. O instrutor tá sempre em reciclagem, sim, treinando, para esses detalhes não se perderem. Todo mestre começou sua atividade como aluno. E não é diferente para o nosso professor Lucas Neves. Como é que foi o seu começo no Krav Maga? Então, Lincoln, eu comecei, como eu falei, já em 2003. Eu tinha 19 anos. Eu vivia em São Paulo, vivia num bairro até que de classe média. Só que, infelizmente, a insegurança é em qualquer lugar em São Paulo, né? Nunca foi situação de bullying em colégio, mas era realmente a situação de insegurança na rua. E de não confiar em mim, em certos aspectos. E aí eu comecei a fazer o Krav Maga e comecei a ver que isso foi mudando na minha vida. Eu fui começando a andar mais atento, fui começando a ficar mais esperto nas situações, comecei a confiar mais em mim, tanto que hoje eu tenho um cargo de liderança, né? Então, e isso começou a trazer à tona quem eu sou hoje. E em 2007 eu fiz o curso de monitor para ir um pouco além, né? Para conhecer um pouco mais, me aprofundar um pouco mais. E quando eu fui fazer o curso de instrutor em 2010, foi exatamente para isso, para poder passar para os outros os benefícios que trouxe para mim. Bacana demais. Professor, defesa pessoal
ou arte marcial? Explica. Vamos lá, vamos lá. Defesa pessoal, ela vai envolver a sua vida. A realidade é que ela envolve a sua vida. Não que um praticante de arte marcial não consiga defender a vida dele diante de um risco, de uma situação. Porém, a defesa pessoal envolve tudo aquilo que a gente já comentou. O comportamento, a postura, a situação, ter mais de um agressor, múltiplos agressores, fazer tudo que é válido. Então, morder, enfiar o dedo no olho, dar um chute no meio das pernas, tudo isso faz com que o Krav Maga se torne uma defesa pessoal, porque não tem regras. A gente fala que não existe regras na defesa pessoal. Você tá vindo pra cima de mim, você é um brutamonte, vamos imaginar um cara de 2x2. Tem um pedaço de madeira do meu lado. Você tá vindo pra me matar. Eu vou pegar o pedaço de madeira, não vou ficar me preocupando em fazer o que, entendeu? A gente vai ensinar pro aluno que é lei da sobrevivência. Essa é a grande diferença entre o Krav Maga e uma arte marcial. Show, show de bola. Quem pode, hoje, quem é que pode praticar o Krav Maga? Hoje eu tenho alunos de 8 a 80 anos. Literalmente de 8 a 80 anos. O Krav Maga, ele foi desenvolvido, a gente vai falar até um pouco da história agora para as pessoas entenderem. O Krav Maga ele foi desenvolvido na década de 40, quando existia a perseguição dos judeus pelos nazistas. Então o IME, que é o criador do Krav Maga, ele precisou desenvolver rapidamente técnicas que fossem fáceis de ensinar e que qualquer um pudesse ali se defender. Porque ele começou a formar grupos, né, para se defender, que tinham idosos, que tinham adolescentes, que tinham crianças. Então o Krav Maga ele vem para ensinar todo mundo a se defender, né? Até que a pessoa de idade, a pessoa que tem uma limitação, eu tenho alunos com limitações físicas que treinam, que eu falo, olha, vamos adaptar para sua realidade. Nem sempre ele vai conseguir fazer aquilo que tem que fazer mesmo, a técnica perfeita, mas a gente adapta para a realidade dele para que ele se sinta confiante e consiga fazer também alguma coisa na hora da necessidade. É isso aí, mas pessoal, preste atenção nas dicas do professor, porque não é para você se tornar um super-herói não, né? O cara sacou a arma, querer te roubar alguma coisa do tipo, se der para se defender, tudo bem, mas não vai se colocar à frente de uma arma de fogo e você vinha perder a vida porque não entregou o celular, não entregou uma correntinha, então vamos separar um pouco, né, professor? Claro, não, claro, isso daí a gente deixa muito claro nas dica, aulas. Senão o cara ou a mulher sai dali como... É que nem você vê um filme de super-herói, depois tu quer pular da laje, quer voar, quer ser o Superman, não. Calma, pessoal, calma. É mais uma defesa pessoal, de um ataque que você venha a sofrer. E claro, se você tiver uma segurança de poder se autodefender, se não tiver, eu acho que corre. Assim, a maior importância do Krav Maga, inclusive a gente não ensina a defender uma faca, uma arma de fogo logo de início, óbvio que não. A gente primeiro tem que ensinar o aluno o básico, porque muitas vezes chegam alunos leigos lá, Sim, que nem pensam em virar super-homens, super-heróis. É isso. Eles sofrem bullying no colégio, mulher que já sofreu agressão. Como é que eu vou falar para uma mulher que já sofreu agressão, para uma criança que sofre bullying, não reaja? Eu tenho que ensinar ele a se defender daquela situação. Então essa parte de arma de fogo, assalto, é ínfima perto da grandiosidade que o Krav Maga pode abranger, né? Então assim, que nem esse final de semana mesmo agora eu vou numa entidade de mulheres que sofrem violência. Eu vou virar para elas e falar, olha, não faça nada? Não, eu vou ter que ensinar elas a se sentirem seguras para entrar naquilo que eu te falei, para muitas vezes se posicionar e nem acontecer agressão, ou se vier, ela sabe poupar a vida dela e sabe voltar íntegra para casa. Vivemos uma epidemia de solidão e outra de falta de lideranças. Você acredita que a academia ajuda a resolver esses dois pontos? Sim ou não? Explica para os nossos telespectadores. Entra naquele fator também da autoconfiança. O aluno, quando ele começa a fazer o Krav Maga, ele começa a ver que ele é capaz. E isso não só na reação, na vida dele. Isso transmite para a vida dele. Quando eu falo para meus alunos, o Krav Maga ele vai além do tatame. Porque nessa hora, ele vai entender que o que ele consegue fazer no tatame, ele consegue fazer lá fora. Então, às vezes, vamos dar um exemplo atual. Teve exame de faixa. Quem faz exame de faixa é o mestre Kobe, que foi feito lá em São Paulo. Muitos alunos meus estavam com medo. Alguns pensaram em desistir. Aí eu virei para eles e falei assim, diante de uma situação que você fica nervoso, você desiste na sua vida? E aí eles pegaram e falaram, não. Eu falei, então você não vai desistir. Então, as técnicas
são pequenas perto dos benefícios, né? Então, assim, essa parte de liderança, o aluno que entra lá, ele começa a ganhar confiança, ele começa a ganhar o respeito e a liderança da própria vida, né? Não que às vezes ele vá fazer um cargo de liderança, alguma coisa, mas ele começa a ganhar essa autoconfiança para ser ele mesmo, né? Eu tive alunos que sofriam bullying no colégio, que inclusive deu depoimentos para mim, que ele tinha vergonha, ele era inteligente, ele era estudioso, ele ganhava todas as Olimpíadas que tinham, ele tocava piano, ele cantava, só que de tanto ele sofrer bullying, ele começou a se travar e deixar de ser ele mesmo. E aí o que aconteceu? Através do Krav Maga, ele começou a ganhar confiança, teve que sim, em alguns momentos, reagir de umas situações de agressão física, tá? Mas sempre na proporcionalidade correta. E hoje, ele canta, ele continua tocando piano, quase ganhou um campeonato de piano que teve, uma competição de piano que teve aqui em Santos. Ele ganhou a Olimpíada da NASA, ele pode ser ele mesmo. Top. Tá? E em questão à solidão, eu acho que a aula vai ajudar muito nisso, porque são públicos. Eu brinco que ali é uma família. Eu crio um ambiente familiar ali. Então eu tenho muitos realmente pais e filhos que treinam, marido e mulher, irmãos. E isso... mas marido e mulher pode sair num soco também não, treinando em casa, hein? A gente deixa pra aproveitar. Às vezes às vezes você vê que a mulher acerta sem querer, aí você vê que tem alguma coisa estava errada aquele dia. Mas brincadeiras à parte, a parte do tatame é importante para convivência. Às vezes tem alunos que chegam lá quietos, cabisbaixos, que não tem muita interação social. Retraído, né? Retraído. Hoje em dia está muito comum, né? Esse tipo de adolescente. E aí, durante as aulas, eu boto em dupla para treinar, então isso começa uma convivência social. E acaba criando até vínculos de amizade lá dentro. Eu tenho alunos que treinam comigo há 8 anos, que são amigos, que hoje combinam sair e tal, porque se conheceram ali. Bom, professor, você falou para mim, você falou aqui no programa, que tem um aluno de 80 anos. Como é que é dar aula para uma pessoa, para um jovem de 80 anos? Aí, quais as dificuldades? Olha, eu vou falar mais até, além até. Não sou só eu que tenho alunos de 80 anos. Existem muitos professores no estado de São Paulo que tem, tá? No Brasil que tem alunos dessa idade. É assim, Lincoln, a verdade é, o Krav Maga ele vai ensinar todo mundo a se defender. Todo mundo tem o direito de aprender a se defender. Claro que cada um tem suas limitações, né? Talvez o aluno de mais idade, ele tenha alguma já falta de mobilidade, alguma situação que a gente vai respeitar, né? Eu tenho alunos que às vezes têm deficiências que não são mais velhos, mas têm deficiências, a gente tem que respeitar, né? Então o aluno de 80 anos, para ele, é até um a mais que ele vê que ele ainda é capaz. Porque conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai se achando cada vez mais incapaz. A verdade é essa. E quando a pessoa está lá praticando e ela passa de faixa, ela vê que ela é capaz, muda a vida dela. Hoje, eu tenho alunos de 60 que são faixas verdes. Faixa verde, para vocês terem uma noção, o exame de faixa verde já tem um exame físico. Eles têm que correr, eles têm que fazer barra, eles têm que fazer paralela, eles têm que fazer flexão, eles têm que fazer abdominal, eles têm que fazer o pezinho. Todos eles fizeram. Claro, com algumas limitações, respeitando as limitações deles, mas todos fizeram. E todos esses que têm acima de 60 anos, são meus alunos faixas verdes, quando amarraram a faixa na cintura, se transformaram. Porque eles são outra pessoa, eles confiam neles, eles sabem que, apesar de eles acharem que eles não eram capazes, hoje eles sabem que eles são capazes. Você era de São Paulo. Sim. O que te fez virar um santista de coração? Desceu a serra e conheceu esse sol senegalês que a nossa Baixada Santista proporciona para todos. Lincoln, eu vou te falar, realmente eu tive a oportunidade de voltar para São Paulo logo após a pandemia. Eu tive a oportunidade, mas eu não voltei e eu vou te falar o porquê, para os meus alunos. Eu brinco que São Paulo não consigo mais, que é trânsito e tal, mas é basicamente pelos meus alunos, pela família que eu criei aqui. Cada aluno meu eu considero um filho. Lembra dos 2.000 que eu já falei? Sim. Eu lembro. 2.000 filhos. Exatamente. Nosso professor Lucas Neves tem. Quando pergunta se eu tenho filho, tenho. 2.000. Não. Mas assim, todos eu ainda tento entrar em contato, perguntar. Claro que dos 2.000 alguns mudaram, mas pelo menos uma grande parte eu ainda mantenho um contato, eu fico preocupado, eu vejo, porque você acaba criando esse vínculo, né? O Krav Maga lida com a vida do aluno.
Eu ensino o aluno a ter mais confiança, a se sentir seguro. E isso muda a vida dele. Em qualquer circunstância. Exatamente, em qualquer circunstância. Às vezes numa palestra, não tem nada a ver com agressão, mas na palestra a pessoa se sente mais confiante porque ela lembra das aulas, ela lembra que ela contou alto na frente de todo mundo ali para dar o comando, que ela teve que fazer com alguém, ganhar uma... Então isso muda, né? E aí esses meus alunos, essa minha família me fez permanecer aqui, me fez me instalar aqui. Desde 2012 até 2015, eu vinha, dava aula e voltava para São Paulo. Eram terças e quintas. Eu vinha, dava aula, voltava. Vinha, dava aula, voltava. De 2015 até hoje, eu mudei para Santos e aqui eu vou ficar. Gostou da cidade? Sim. Cidade boa, cidade gostosa para se viver. Quem é de Santos, a gente ama Santos. E quem vem para conhecer se apaixona por essa cidade maravilhosa. E para mulheres, vale a pena praticar? Sim ou não? Engraçada essa pergunta, porque hoje é meu maior público. Maior público? 60%. Quantos por cento? 60%? 60%. Em média, antes eram 40%, hoje eu fui fazer uma conta recentemente. Tem turmas que praticamente só são mulheres. E tem homens, bastante homens também, que hoje eu estou com um número bom de alunos, então acaba, né, dividindo, mas em torno de 60% são mulheres, porque cada vez mais, infelizmente, tem vindo à tona agressões com mulher, né? Ela vai se autodefender. E bora a mulherada procurar o professor para fazer o Krav Maga. Isso. Olha, acertei de novo, Krav Maga. Bora fazer, mulherada. Mulherada aí do internauta, telespectadores, web espectadores do Na Laje, bora procurar o professor. Como é que faz para encontrar o professor, para saber quando ela pode dar aula, pode ter aula, fazer aula, ter aula, como procurar o professor Lucas Neves? É um ponto, Lucas, é interessante demais esse momento que a gente vive aqui, um negócio de agressão na mulher, agressão nas crianças. Então, o professor está aqui, uma oportunidade ímpar da gente estar praticando. Vira-se um esporte, vira até mesmo para a vossa saúde, para a saúde de cada um, e também a autodefesa de postura, autodefesa de luta, tem tudo. Exatamente. Mental. E o professor daqui, como? Mental, físico e psicológico, né? A gente trabalha em preparo físico. Física e psicológico. Porque assim, para reagir, você tem que estar preparado fisicamente também. Não adianta você não ter o mínimo de explosão muscular, de velocidade, de transferência de peso. Então a gente ensina tudo isso, né? E hoje minha academia fica localizada ali na Avenida Afonso Pena, 511, sala 21, entre o canal 5 e 6. Se alguém quiser entrar em contato, tem o Instagram, @KravMagaSantos, ou o telefone. E para a produção colocar aqui, ó, na TV aqui o telefone. No rodapé o telefone, o contato, o Instagram, o Facebook, isso. Colocar aqui todos os dados aqui do nosso professor, da academia dele, academia, né? Isso, aí todos estão convidados, tanto homens, mulheres, crianças, para fazer uma aula experimental totalmente gratuita. A gente faz questão que o aluno faça essa aula para ele sentir, ele ver a importância que o Krav Maga vai fazer na vida dele daquele momento para frente. Bacana demais, top. Agora, a gente não pode confundir defesa pessoal com bancar de herói. A gente já falou no meio do programa, né? Mas vamos falar também nesse assunto que é bom repetir, né? O que você acha, professor? O seu aluno deve ou não deve bancar o super-herói? Eu vou ir além um pouco dessa pergunta, Lincoln, porque é uma pergunta que sempre me fazem. Você é a favor da reação? Sempre é uma pergunta que me fazem. E aí quando eu falo que sim, eu sou, aí todo mundo fica assustado. Mas o que é reação para mim? Vamos lá. Para mim existem 3 tipos de reação que o meu aluno pode ter na rua. A reação preventiva, que é aquela que você está andando na rua, você olha uma pessoa suspeita, você atravessa. Você teve uma reação. Lógico. Você atravessou, tá? Inclusive tem uma história de uma aluna minha que estava na rua, viu um suspeito, uma pessoa suspeita vindo na direção dela, meio embriagada, não sabia se estava, né? Ela atravessou a rua. No que ela atravessou a rua, ele continuou vindo por aquela calçada, ela veio na outra. Na hora que eles se cruzaram, ela percebeu que ele estava com uma pedra na mão. E aí, poucos metros depois, ele começou a bater com a pedra numa árvore. Imagina se fosse ela. Poderia ser a cabeça dela ali. Então, ela percebeu
e reagiu atravessando a rua. Isso é um tipo de reação. Existe a reação defensiva, que é aquela reação que sua vida não está em risco. O que está em risco é um bem material, você ainda não se sente seguro para aquilo, ou você não aprendeu aquela matéria. Como a gente falou, o cara vem, encosta uma arma na sua cabeça, passa o celular, entrega. O importante é se manter calmo. É você saber que você está reagindo de maneira calma, tranquila, entregando seu celular porque você quer. Porque para você naquele momento não vale a pena isso, né? A gente fala, o aluno ele aprende o Krav Maga para quando o limite dele passa, o limite dele, né? Quando a situação que você não aceita mais passa. Uma situação de sequestro, uma situação de uma mulher que o cara manda ir pro meio do mato, né? Então, e existe a reação ofensiva, que é a reação que vai entrar nesse momento. Que a pessoa viu que o limite foi atingido, que a situação está acima do que ele já imaginou, ele vai ter que reagir. A vida dele está em risco ali. É tudo ou nada. E eu dou muito exemplo para quem tem filho. A gente vai voltar ao assunto de criança. Para quem tem filho. Às vezes eu estou dando curso e aí eu falo pro aluno, falo, olha, você tem filho? Aí ele fala, tenho. Ou ele ou ela, né? Depende. Mãe é mais, você vê que a mulher é mais firme nessa resposta. E aí eu falo assim, se a pessoa te dá um tapa na cara, aí a pessoa normalmente responde, não faço nada, eu reajo, dou de volta, tal. E na hora que eu pergunto, e se dá um tapa na cara do seu filho? Instantaneamente todos respondem, eu mato. Pau canta. Exatamente. Por quê? Porque é o limite. A pessoa com ela mesma, ela entende, tomei um tapa, tal, tolero. Agora, no filho dela, então aí eu falo assim, a partir de hoje vocês sabem que existe um limite. Então vocês têm que entender que a partir daquele limite, para você já não vale mais, você tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Então é isso que a gente fala para os nossos alunos. Aquela situação totalmente fora do controle, né, professor? Exatamente. Professor, uma pena que a gente chegou ao fim de mais um programa na Laje. Agradecer mais uma vez a sua vinda aqui no programa. Eu que agradeço. Explicar e até dividir os seus ensinamentos com o Krav Maga, né? Para as pessoas entenderem o que é o Krav Maga, que é a defesa pessoal. Não tem nada a ver com como é que fala assim, artes marciais. Não tem nada a ver. A gente vai direto ao ponto. Já vai direto ao ponto da própria defesa pessoal. Professor, considerações finais. Bom, queria convidar todos para fazer uma aula totalmente gratuita. Só ligar para o telefone ou entrar no Instagram, que está na tela, e vai ser muito bem-vindo na minha academia. Pessoal, esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. E antes de terminar, deixar aqui um abraço. Alô, Giba! Voltamos, hein? Forte abraço, Giba. Um beijo no teu coração. Sei que você tá aí, ó, tá assistindo, tá aí no sofá, né? Deu uma saidinha, mas voltou, porque quando acaba o programa eu falo o seu nome. Grande Giba, tia Malu aí também tá assistindo. Deixar um abraço à Conceiçãozinha, lá da Vila Progresso, que sempre assiste o nosso programa Na Laje. Alô, Dona Noélia, Valdir, Simval, lá da padaria Ponto Chique, que serve aquele cafezinho maneiro, café sem açúcar, hein? Café puro e sem açúcar. Também deixar aqui um abraço para o Lito e a Elaine. Alô, Lito, alô, Elaine, lá do Morro do Pacheco. Um forte abraço a vocês, a esse casal top demais. Alô, Denis, alô, Santiago, alô, Louquinhas, a todos que seguem a gente, a todos que assistem o nosso programa, sintam-se abraçados. Forte abraço e até a próxima. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis.